por hora ao quadrado. Então, a cada hora, ele aumenta 5 km por hora. Entendeu? Aí é uma variação uniforme. A cada determinado período do tempo, ele aumenta, igual. Ele varia isso. Entendeu? Isso é uniformemente variado, mas você vai ver depois. Agora você só vê o mais fácil e o mais legal, o mais tranquilo de fazer. Legalzão. Movimento retilíneo uniforme. A variação da posição é chamada de deslocamento e é representada pelo símbolo... Triângulo S. Não, delta S. Delta S. É que eles não aprenderam, isso faz falta. As letras gregas. Não, mas isso vai aprendendo conforme vai usando agora. É um Depois delta. vai usar delta na Bhaskara e coisa. Delta significa variação. Quase variação sempre. por segundo. Para cada instante de tempo, temos um valor para a posição. Entre a última e a primeira posição, o deslocamento é S2 menos S2. S é espaço, né? Variação do espaço. Espaço 2, que é o final, menos o 1. Você vai ter o quê? Você tem a distância percorrida. Que é o quê? Não teve dados agora para calcular então a distância. então sem dados. Logo, dizemos que variação do espaço é o espaço 2. Não, o segundo espaço menos o primeiro. O final menos o inicial. Então, t igual a 0 está no menos 2. T igual a 1 está lá no 0. Sei lá, não sei, entendeu? Se movimentou 8 metros. 0. No final tá 6, menos 2. Não tá muito bem certo esse desenho aí, não. Não gostei. Muito Pega uma pedrinha de gelo pra mim, faça favor. Nada a ver. Por quê? Não, porque não tá... Tipo, ó, aqui é 0, 1, 2 e 3 segundos. Então eles estão na mesma distância um do outro, né? Agora esse tá mais perto desse do que desse. Porra, é que me erra um troço desse. Fizeram no Paint, né? Jogando no olho. Enfim. Óbvio, né? A gente sacou, né? Que no tempo igual a 0 é tudo igual aqui. Se ele percorreu 6, no final das contas era para ser isso, porque ó, 6 menos 2. E tem quantas variações de tempo? 4. De 6 a menos 2 dá quanto? Qual é a distância? 8. Dá 2 certinho para cada um. Só que esse aqui, tipo, ele tá em cima do 0, mas não tá. Esse aqui era pra estar no 2, o Lazarento. Olha lá onde ele foi parar. Porque ele tá com pressa. Não, é que tentaram, se colocasse no 2, esse aqui teria que ir no 4. E daí teria mais um. Sim. Mas estaria certo. Agora tá errado. Enfim, ainda bem que você tem um pai que identifica os erros também, pra você não depois ver na prova e falar, mas era pra ser diferente, no meio aqui. Coloca 10 segundos. A velocidade média é definida como razão entre o deslocamento de um objeto e o intervalo de tempo durante o qual ele se deslocou. Ou seja, aqui estamos em metro por segundo. Daí tem quilômetros. Qual que é a velocidade média aqui? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Exato. E como se faz a velocidade média? Espaço 2 menos espaço 1, divididos que é o quê? A distância percorrida, divididos por tempo 2 menos tempo 1. Por exemplo, entre o 3 e o 1, ou melhor, entre o tempo 2 e o tempo 1, então você vai tirar 2 menos 1, vai ficar 1 segundo. Entre esse e esse, 3 menos 1, são 2 segundos. Ou seja, velocidade média é variação do espaço, ΔS sobre ΔT. Variação do espaço sobre a variação do tempo. Isso é velocidade média.
Por exemplo, a gente vai daqui na praia e não vai numa velocidade constante, retilínea, uniforme. Vai mudando. Só que a gente leva 1 hora para percorrer 90 km. Qual que é a velocidade média? Em quilômetros por hora. A gente faz 90 km em 1 hora. Qual que é a velocidade média? 90 km por hora. Exatamente. Porque a gente levou 1 hora pra fazer 90 km. Só que teve hora que tava 130 km por hora, teve hora que Tava 60, 60, tem uma para na variação. lombada 20. Aí não é um movimento retilíneo uniforme. É. É um movimento uniformemente variado. Não. Não, então é outra É um coisa. movimento louco que não tem nem função. De teu pai na boleia. A cinemática no Legal. corpo humano. O sistema circulatório compreende uns 97 mil quilômetros de canais. 97 mil quilômetros. Pensa! Não acredito. É porque você conta até com os capilares. Sim, Veias, mas é artérias 97 capilares. mil quilômetros. Sistema- A gente não tem nem 2 metros. Não é de altura. Sistema nervoso, sistema linfático. Se a gente tivesse 1 quilômetro de altura, fazia sentido, amor. A gente... Amor, a gente tem vasos minúsculos que chegam irrigando nossos fios de cabelo. Muita. Tá, vai. Eu não Não sabia se admire com o dado. Tomara que seja verdade. É verdade. Quilômetros de canais que transportam sangue para todas as partes do corpo. Sua característica mais impressionante é a maneira pela qual mantém o sangue em circulação, fluindo do coração para as artérias e das veias para o coração, apesar da força da gravidade e de milhões de rotas alternativas. Gravidade empurrando o sangue pra baixo, sangue pro cérebro. Repete a frase que eu não prestei atenção. Sua característica mais impressionante é a maneira pela qual mantém o sangue em circulação, fluindo do coração para as artérias e das veias para o coração, apesar da força da gravidade e de milhões de rotas alternativas. Tipo, eu não consigo entender qual que é a rota alternativa. Tipo, ela vai até o coisa em artéria e volta em veia. A rota alternativa era o quê? É, por exemplo, um tanto da linfa que é drenada para o sistema linfático, que daí vai voltar para o coração de outra maneira. São rotas alternativas Se quiser de dibujar alguma circulação. coisa, Sim, mas vai um pouco para lá, um pouco para cá. Tá, mas enfim, Enfim. não é o A foco. bomba do coração dá ao fluxo sua força, enviando o sangue recém-oxigenado que passa da aorta, a maior artéria do corpo, para as artérias menores e até para a parte superior da cabeça. A velocidade do sangue nas artérias é maior durante as pulsações do que no intervalo entre uma pulsação e outra. O sangue corre nas artérias com a velocidade de 50 centímetros por segundo. Nos capilares, a velocidade fica reduzida a poucos milímetros por segundo, e assim também ocorre nas veias. É porque, É que nas artérias é mais rápido. é porque E as tem o artérias coração bombeando. Vai mais forte. Cuidado com as unidades. Cuidado com as unidades. Isso Não dá serve pra para colocar dona métrica Nicole com também. Né, dona Nicole? Que foi fazer atividade que era quilo e grama. Você sempre faz cálculo, tudo na mesma unidade. E agora você percebeu que um número você tem 2 unidades. Por exemplo, quilômetros por hora, metros por segundo. Você vai ter que aprender a transformar essa unidade, porque você vai ter um dado em quilômetro por hora e outro dado em metros por segundo. É 3,6. É só multiplicar ou dividir. Depende do que você quer. 3,6. De Quando... quilômetros Não, por deixa hora. que ele te diga. De quilômetros por hora para metros por É segundo. multiplicar. Só que eu não sabia que era 3,6. É dividir. Metros por segundo é menor o número. Porque metros por segundo é mais rápido do que quilômetros por hora. Faz Você sentido. fez ele fazer um troço que não é simples o cálculo. Não é, porque é metro, dividir. Não tem nada a ver. Tá não bom, é assim que desculpe, me funciona. desculpem. É o contrário do Ó, transformador. 10 metros por segundo são 36 km por hora. Você multiplica Por por 3,6. 3,6.
Por que multiplica, então? Repete. Porque metros por segundo é mais rápido do que quilômetros por hora. Então, de quilômetro para metro. Isso teria que fazer o cálculo todo. Tipo, mostrar da onde que vem a diferença de quilômetro por hora. Daí você divide por hora, multiplica por 60, daí que você chega em 36, entendeu? Que dá o 3,6. Como vimos em capítulos anteriores, a unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. E a unidade de tempo é o segundo. Logo, no sistema internacional... Não pode ter hora... No sistema internacional, qual que é a velocidade, a medida, a unidade de velocidade? Segundo. Não, velocidade é um espaço por tempo. Metro por segundo. Essa é a unidade internacional de medida. Isso significa que o meu carro está na unidade internacional? No Brasil a gente usa quilômetros por hora. Ninguém usa. Todo mundo. Ninguém usa metros por segundo. Nem navio, só nem a unidade avião, internacional. Nenhum carro, inclusive tem outros que é milha por hora, que é uma bosta, que nem funciona direito. Não sei porque é uma porcaria. É que nem polegada, não sei porque que existe. Tá, mas enfim, continua. Você viu, porém, que há outras unidades. Nos exemplos anteriores, utilizamos o quilômetro por hora. Há outras dependendo do fenômeno analisado. A velocidade da luz, por exemplo, é comumente medida em quilômetros por segundo. Porque é muito rápido. Já uma tartaruga, que é bem lenta, tem sua velocidade determinada em... metros por hora. Metros por segundo, 0,2 metros por segundo, 0,02... metros por segundo em média. Deveria ser centímetros por segundo. Eu ia falar que era metros por hora. Eu colocaria centímetros por segundo. 2 centímetros por segundo ficaria daí. Enfim, até para exemplificar que você não precisa ficar travado no metro por segundo, nem no quilômetros por hora. Até porque às vezes as respostas vão estar em outra unidade. A mesma resposta que te fez você achar em quilômetro por hora, na verdade ela vai estar em metro por segundo, entendeu? Você calculou 36 quilômetros por hora. A resposta certa é 10 metros por segundo. Entendeu? Você não vai achar a resposta. Cadê 36 km por hora, cacete? Não vai ter. Teve várias vezes que o professor já fez de matemática, de ter que de fração para número com vírgula, algo do tipo, que só tem a resposta com número com vírgula e você termina com fração a conta. Então, mas isso é mais coisa que acontece em pegadinha de vestibular, mas acontece. Professor Locke e tal. Tipo, é uma coisa que não foda-se. Sabemos, assim, quando vamos resolver problemas, é necessário dar atenção às unidades que eles mencionam. Veja um exemplo. Se um móvel cuja velocidade... Um móvel... Assim. Não é o sofá. Não é o balcão. Eu tô desacostumado com essa linguagem física aí. Um móvel é qualquer coisa que se move. No caso, nossa casa é o quê? É o imóvel. Viu como as coisas fazem sentido? Cuja velocidade é 10 metros por segundo, se desloca durante 1 minuto. Qual a distância que ele percorre? É 10 metros por segundo a velocidade dele. Em 1 minuto, 600. Qual que é a distância? Metros. Oh, 600, deixa eu ver, 600, 600. Vai, prossiga. Sabemos que ΔS é igual a velocidade vezes ΔT. Variação da velocidade vezes a variação do tempo. Por quê? Porque o ΔT estava lá, né? V é igual a ΔS divididos por ΔT. O ΔT passa para lá. Multiplicando. Está dividindo, passa multiplicando. Então estamos que a variação de S é igual a V vezes ΔT. Né? V é 10 metros por segundo. ΔT, 1 minuto. A variação de tempo é de 1 minuto. O problema é fazer referência a 2 unidades de tempo diferentes, o segundo e o minuto. Sim. Né? Então, portanto, é preciso igualá-las. Então, 1 minuto igual a 60 segundos. Não foi esse raciocínio que você teve que fazer? Então, ΔS, repetiu ali. Eu não gosto de professor que faz isso.
Não precisa repetir a fórmula só no começo. V igual a 10 metros por segundo, delta T igual a... Repetiu de novo, igual a 600 segundos. Delta S igual a 10 S 600. Claro, o Vitor fez cabeça rapidinho. O pai que explica desse jeito vai fácil. Vai, prossiga. Como as unidades de velocidade mais Deixa usadas... eu fazer uma pergunta. Estudando sozinho, você tinha entendido tudo isso? A maior parte. Ah, então tá. Ó, onde é que nós chegamos? Olha lá. 3,6. É? É, 3,5. Como as unidades de velocidade mais usadas são o quilômetro por hora e o metro por segundo, podemos estabelecer a relação entre elas. 1 km por hora igual a 1000 metros sobre 3.600 segundos. Daí corta o zero. Corta os zeros, é 1 sobre 3,6 metros por segundo. Uhum. Ou seja, se você colocar 100 aqui, 100 vezes 1 dividido por 3,6. Você entende? Se tiver em quilômetros por hora, você vai dividir por 3,6. Se tiver em metro por segundo, você quer em quilômetro por hora, ele vai passar Multiplicando. multiplicando. Eu que não tô nem aí. Vai, prossiga. Foca. Foca. Ligado, né, mano? Transformar 30... eles usam os com 10 aí pra ficar fácil. Transformar 36 km por hora em metros por segundo. 36 sobre 3,6. 36 km por hora vezes 1 dividido por 3,6. 10. Transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Foi exatamente o exemplo que o pai usou, porque é óbvio que é o mais fácil, pra você entender. E é uma coisa que fica, assim, tanto que faz 15 anos que a gente não fala disso. Graças a Deus, né? E a gente lembra. A tua mãe, inclusive, lembrava do 3,6. É que isso eu usei bastante na faculdade. Usa, porque justamente é o único exemplo que ele deu aqui foi os mais usados, quilômetros por hora para metro por segundo. Você vai usar na vida inteira. Qual a velocidade média que você consegue alcançar correndo? O Usain Bolt, considerado o homem mais rápido do mundo, atingiu seu ápice em 2009 percorrendo uma prova de 100 metros rasos em um tempo de 9,58 segundos. Sabendo disso, qual a velocidade média de Usain Bolt? Então faça a conta. Pensa aí, como faz essa conta, Vitor? Tem que calcular quantos metros ele correu em 1 segundo. Não diz ali quantos metros é? 100 metros, ele percorreu em 9,58 segundos. Praticamente 10 metros por segundo. Mas qual que é a conta? Como que faz? Para chegar em 10 metros por segundo, mais ou menos. O que você fez? Para chegar que seria mais ou menos isso, eu dividi 100 Ok, é isso aí. pelos 9 segundos. Isso. A conta seria essa, que iria dar 11, sei lá, né? 10,7 metros por segundo. Né? Tente você também. Determine um espaço de 100 metros e peça a alguém que marque o tempo enquanto você corre. Qual a velocidade média que você conseguiu alcançar até o pronto-socorro? É pra ele, não pra você. Qual a melhor velocidade média da turma? Chama os amigos pra correr agora. A nossa turma aqui. É a nossa turma. Se for depender do papai, ontem a gente foi correr, né, Nicole? Nossa! O que aconteceu? Você? O pai foi o campeão. Super campeão. Medir o tempo que um carro demora para atravessar 2 pontos que você escolher como referência. Beleza. Não vamos fazer. Beleza, prossiga. Parece que o carrinho da montanha russa está disparado para baixo, não é? Aceleração. Ok. Parece que ele está disparado para baixo, né? O que você diria que está acontecendo com ele? Ele está descendo. Pode crer. Poderíamos dizer que o carrinho está sofrendo uma aceleração, isto é, variando a sua velocidade? Sim, na descida aumenta a velocidade, a não ser que freie. Ok. No caso do desenho, essa variação é positiva, pois a velocidade está aumentando. Quando o carrinho subiu a montanha, contudo, ele também sofreu alteração em sua velocidade e passou por um processo de aceleração, só que negativa.
ou uma diminuição. Desaceleração. Desaceleração. Porque houve redução de velocidade, mas se fala aceleração negativa. Então, portanto, a aceleração ocorre quando há variação de velocidade. Não interessa se ela é positiva ou negativa, ocorreu variação. Se variou, pronto. Imagine um carro como o da figura viajando por uma estrada, segundo as informações descritas. Podemos ver que a velocidade do carro está aumentando à medida em que o tempo passa. Logo, o carro está sofrendo uma aceleração positiva. Em 2 segundos de tempo, ele está a 20 metros por segundo. Em 7, ele já foi a 30. Aumentou 2 metros por segundo. Não. Em quilômetros. Na velocidade, 2 metros por segundo. Como? De 20 para 30 dá 2? Teve 5 segundos para aumentar 10 metros por segundo. Não, então, mas aí você já disse qual é a aceleração média. Mas ele não é pra chegar aí antes, é um passo antes que teu pai quer explicar. Não é pra calcular tudo já. Você Aí não perdeu a graça também. Não vou ensinar mais ninguém. Eu tô passando vergonha. Qual foi a conta que você fez, Bom, Vitor? Eu diminuí 7 de 2, deu 5 segundos. segundos Para aumentar 10 10 quilômetros. 10 metros por segundo. Então eu dividi 10 por Só que aí é que entra o negócio. Qual que é a unidade da aceleração? A aceleração é o quê? Vamos pegar uma caneta. Um treco, cadê? Aqui. Um lápis. Pode anotar escrever aqui aí na mesmo? mochila, Pode. pode? Então tá. Variação do tempo. Variação do tempo. Variação do espaço divididos pela variação do tempo. Aceleração é a variação do espaço, né, que foi 10 metros por segundo, divididos pela variação do tempo, não é variação do espaço. É a primeira variação. Não é variação do espaço, é a variação da velocidade. Variação da velocidade divididos pela variação do tempo. A velocidade está em que unidade? Está em metro. Metro Por segundo. por segundo. Divididos por... do tempo está em quê? Segundo. Então você tem segundo sobre segundo. Metros por segundo. Por segundo. Metros por segundo é igual a metros por segundo ao quadrado. Porque esse aqui sobe multiplicando, entendeu? A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Entendeu, Vitor? Isso? Vai aparecer aí já. Olha lá, ó. Aceleração média. O que você calculou. Sabendo que a aceleração é a medida da variação da velocidade ao longo do tempo, podemos calcular a aceleração média do carro utilizando a seguinte formulação. Variação da velocidade sobre a variação do tempo. Em que ΔV é igual a V2 menos V1, ΔT é igual a T2 menos T1. Utilizando os dados da figura anterior, podemos calcular a aceleração média do carro. ΔV sobre ΔT, 30 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Na prática, isso indica que o carro está aumentando sua velocidade em 2 metros por segundo a cada segundo. Que passa, ou seja, ele está ficando mais rápido. Está tendo uma aceleração positiva. E isso também é um movimento retilíneo uniforme. Está aumentando sempre a mesma coisa. Isso aqui você considera... a física, até certo ponto, você vai considerar condições ideais de temperatura e pressão. Aí o que ele pode te perguntar? Ele te dá esse dado e fala, daqui 1 hora, qual vai ser a velocidade do carro? Essa é uma pergunta.
É assim que funciona. Você vai ter que ver se ele vai 12 Você vai ter metros que por segundo, descobrir quantos segundos isso. tem 1 hora, multiplica por isso, ele vai estar lá 97 mil quilômetros Viu? por hora. O que a Nicole tá aprendendo a transformar hora pra tá segundo. A Nicole tá ficando brava. Você vê como tudo você assim. usa. Eu acho melhor eu subir, senão daqui a pouco não tá perguntando as coisas pra mim, sabe? O para saber mais aí acho que não é importante, é? Acho que é interessante. Você leu? Não. Não, né? Você não leu nada disso aqui tudo. É bom. Você só foi lá direto aqui, ó, né? Depois você vai ter que Eu ver li se isso um aí tá pouco. certo. Foguete ejetará motores. Pegos no ar por helicóptero. Já não entendi nada do tipo. Um foguete foi lançado, soltou os motores pra Foguete sair ejetará da... motores pegos no ar por um helicóptero. Uhum. Os foguetes pra sair da atmosfera tem que soltar alguns dos motores dele. E esses motores vão ser pegos por um helicóptero. Papai tá... A empresa responsável pelos lançamentos das missões da NASA apresentou detalhes de seu novo foguete, que deverá ser lançado em 2019. O foguete foi batizado de Vulcan. Vulcano. Diferença. Em uma votação popular. Vulcano é o planeta do personagem Spock da série Jornada nas Estrelas. Essa eu não sabia. A empresa ULA, que quase é Lula, já não gostei. United Launch Alliance, uma sociedade entre a Boeing e a Lockheed Martin, elaborou o projeto em resposta a uma ordem do Congresso norte-americano que estabeleceu que missões estratégicas do país não poderiam depender dos motores russos. Os atuais foguetes da empresa, incluindo o Delta VI, o mais potente foguete atualmente em operação, usam motores RD-180 fabricados pela Rússia. Isso é muito interessante. Então, os Estados Unidos estão dependendo da Rússia. Eles não Os querem mais foguetes. depender. Que fabricou os motores pela... Premiada pela concorrência de outras empresas, como a SpaceX, a ULA aderiu à reutilização dos foguetes. Se tudo funcionar como previsto, o lançamento do Vulcan deverá custar cerca de 100 milhões de dólares, contra os 400 milhões do Delta VI. Recuperação de motores. A grande novidade do projeto é a técnica de reutilização de componentes. Em vez de tentar pousar o foguete inteiro, usando seus próprios motores, como a SpaceX está tentando fazer com o Falcon 9, a ideia é recuperar apenas os motores. O resto, descarta. Depois de colocar o foguete em órbita, os motores serão ejetados do foguete e reentrarão na atmosfera, envoltos em um colchão inflável que deverá protegê-los do calor. Já na atmosfera, paraquedas diminuirão a velocidade dos motores e estabilizarão sua descida, quando então eles serão pescados ainda no ar por um gancho a bordo de um helicóptero. Entendeu? Ou seja, ele vai estar caindo numa velocidade, o helicóptero vai vir por cima, vai ficar na mesma velocidade dele praticamente, enganchar anzol, no e caso. daí segura ele. Depois, já nós tínhamos pescados ainda, já, com motores suavemente no chão. Depois de presos, o helicóptero se encarregará de colocar os motores suavemente no chão. A NASA tentou usar essa técnica em 2004 para capturar a sonda espacial Gênesis, que coletou partículas do vento solar. O quê? Nossa. Quê? Hã? Quê? Não tem vento no vácuo. Mas tudo bem. Vento solar é louco. Mas uma falha nos paraquedas fez com que a sonda se espatifasse no chão. Que legal, espatifasse, eu nunca vi assim no texto Formal. formal. Tá bom. Atividades. Um professor de física verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontravam-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre o movimento em relação às afirmações feitas pelo professor. Marque V, verdadeiro ou falso. Pedro, aluno da sala, que não é o professor, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Ele está em repouso. Em relação à Terra, a gente tá o quê? No chão. Em repouso. Em repouso. Então isso aqui é o quê? Falso. Falso. Então já escreve aí de Foi. caneta por cima. Escreve de caneta aí mesmo. Já para ver que foi corrigido. Mesmo pra mim. Pelo papai. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Uhum. Daria. Daria? O relógio dele. Sim. Então tá verdadeiro. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano.
Depende. Se ele está andando para lá e para cá, a velocidade dos alunos com relação a ele não é nula. Não é nula. Então, o que você acha aqui? Depende referencial. Tudo, você aprendeu que tudo depende do referencial. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Ó, Se não tiver referencial, não tem como estar em repouso. E nem em movimento. Não tem como saber. Não. A pergunta é, ao contrário, existe algum referencial que eu consigo estar em repouso absoluto? Eu acho que não. Repouso absoluto, acho que não. Você acha que tem? Eu acho que sim. Então marque que a gente vai ter que perguntar. Não, assim, ó, como não há repouso absoluto... Ele já tá afirmando. Não há repouso absoluto, mas nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Não, dependendo do referencial, você pode estar em Então tá repouso. certo, falso. Por exemplo, os dois carros andando a 50 km por hora. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Por que não? Ué, a gente não vê ele passar. O movimento, por isso que a gente chama que é o movimento aparente do Sol. Na verdade, é a gente que tá, é a nossa Terra que está girando, ele está lá parado e a gente está girando. Mas aparentemente... Todo santo dia parece que ele passa batido por cima de nós. Isso aí. Transforme as velocidades em metros por segundo para quilômetros Esse aí por hora. eu errei conforme por a causa que eu não possibilidade. sabia que era 3,5. Tudo Eu bem, fiz uma então conta. amanhã ele refaz. Fiz uma conta louca. Mas amanhã Então você vai apagar e vai refaz. fazer depois. Não precisa ser hoje. Isso aqui pode ajudar bastante. Eu fiz uma conta bem louca. Uma pessoa percorreu a pé 6 km em 20 minutos. Qual a sua velocidade escalar média em unidades do sistema internacional? Por segundo está certo, sistema internacional. Agora... 5 metros. Ele vai ter... É que ele não sabia, agora que ele aprendeu, ele vai poder você vai refazer. ter que apagar. Eu vou acho fazer que... Assim, ó. Isso, eu faço, Tica eu aqui. circulo. Tica aqui. É só refazer a conta. Um carro move-se ao longo de um trecho retilíneo da Avenida Paraíba, variando sua posição com o tempo de acordo com a tabela. Eu acho melhor, na real, Ele refazer. você não leu nada, agora você teve uma aula do troço e apaga tudo e refaz. Isso. Não interessa nem o que tá certo e o que tá errado. Agora vocês dão um tchauzinho, que esse vídeo vai pros amigos do Vitor que não estão entendendo a física. Tá filmando? É, Tá filmando já. é isso aí.